Tipo, você estava trocando tapa com os outros jornais, com as outras rádios, com a TV, de certa forma. De repente chegou, velho, a galera da E15 de fuzil, né? Porque é Netflix, Spotify, todo mundo competindo pelo horário livre daquele cara. O jornalismo, ele vive um momento de ampla transição. Porque a gente tem esse negócio, né? A gente tá vendo uma fase de transição, mas a gente tá o tempo todo vendo uma fase de transição. Mas a gente, o jornalismo... Do rádio pra TV, da TV para redes sociais, né, cara? Tudo. Em qualquer aspecto da nossa vida vai estar em permanente estado de transição. Mas a gente vive um estado de transição crítica, crônica, dentro do mercado da comunicação e mais especificamente dentro do mercado de jornalismo. Porque o jornalismo deixou de ter um papel vital, obrigatório na vida das pessoas, no sentido de que a grade de programação, na configuração anterior da forma como a gente consumia conteúdo, determinava o seguinte: chegava um horário ali de todos os canais da televisão que eles estavam passando jornal, e todas as emissoras de rádio também estavam passando jornal ao horário do Brasil. Então tinha um momento que você tinha que consumir jornalismo. Perfeito. Se você quisesse ligar a televisão, ligar o rádio, você tinha que consumir jornalismo. Então o jornalismo tem uma presença obrigatória na vida das pessoas. A partir do momento que a gente deixa de consumir a grade de programação como a principal forma de consumir conteúdo e a gente migra para Spotify, para Netflix e afins, a gente passa a dizer quando a gente vai consumir aquele conteúdo. Então o jornalismo, desde então, vive uma crise gigantesca e até hoje não se encontrou. Então, por exemplo, hoje o clube se permite cobrir o que você dizia que você não ia conseguir acompanhar se não fosse jornalista. Hoje o próprio clube cobre. Com assessor de imprensa? Com assessor, mais do que um assessor. Hoje o clube tem uma equipe de comunicação. Então, essa equipe de comunicação produz matéria, produz vídeo, produz áudio, produz vídeo de dentro dos bastidores que a imprensa nunca teve acesso. Cara. Tá entendendo? Então, você não precisa necessariamente do jornalismo para ter acesso às notícias e ao dia a dia do seu clube. Agora, você precisa do jornalismo para ter um olhar crítico. Aí sim. Tem um detalhe, e você precisa do olhar crítico para que as coisas continuem evoluindo. Senão as coisas repousam e o repouso, a inércia, tende a deixar a gente parado. Então é por isso que a gente precisa do criticismo da imprensa cutucando a gente para que a gente se mantenha esperto. Eu não posso assentar aqui, não, deixa desse jeito, não precisa provar não, tá tudo certo. A gente diz aqui no nosso canal que tá tudo certo, tá tudo bonito. E não é. Entendeu? Quando na verdade não é, você precisa de alguém te cutucando e verificando, checando se você tá fazendo certo. E esse é o papel da imprensa enquanto quarto poder, é isso. Thiago Life, cara, eu não vou me lembrar qual foi o jornalista, se estava vendo, até num podcast, o pessoal falando sobre uma coisa que eu sempre reclamei, eu não tinha entendido ainda. Por exemplo, eu tinha o costume, como você falou agora há pouco, de em determinadas horas de consumir jornalismo, e na hora do almoço a gente consumia do Globo Esporte. Isso. Era ali o momento em que nós vimos os gols do nosso time. Porque não tinha transmissão dos jogos, pô. Cara, e aí aquela dependência, e aí, velho, eu vi uma história, não vou me lembrar qual foi o jornalista falando sobre a mudança que Thiago Life proporcionou ao jornalismo, principalmente por meio da Globo, explicando que com o adendo das redes sociais, cara, eu tenho acesso ao gol 5 minutos depois do jogo. Exato. 5 minutos depois do jogo. Então, aquele cara que era eu aos 12 anos de idade esperando ver o gol não existe time, mais. Não existe mais. Não existe. Então, ou você reinventa o jornalismo para que ele seja interessante o suficiente para ser consumido naquele momento, ou o cara vai trocar para outro canal e vai ver outra coisa, porque o gol ele já viu. Aí você falou exatamente da crise do jornalismo, porque o jornalismo não pode mais disputar com outros jornais. Quem escreve jornal não tem só que ficar de olho na matéria dos outros colegas. E nem é ficar só de olho também no que o noticiário do cara do rádio falou ou que a reportagem da TV passou. Eu tenho que ser interessante para competir, sabe com o quê? Com o PlayStation. Eu tenho que ser interessante para competir com House of the Dragon. Eu tenho que ser interessante para competir com qualquer forma de lazer que ocupe o tempo livre da pessoa. Então é por isso que o jornalismo precisa se reinventar. É por isso que, de certa forma, Thiago Leifert, ele representa, ele não é, mas ele representa uma mudança que é a transição do jornalismo esportivo, do núcleo de jornalismo para o núcleo de entretenimento. Então mudou o eixo da bússola que norteia o jornalismo esportivo.
Perfeito. Deixou de ter o compromisso do jornalismo e passou a ter mais a pegada do entretenimento. Falou tudo. Vê como é diferente. Então, a Globo, na Globo, esportes é entretenimento. Se você quiser jornalismo, é Sport TV. Tá entendendo? Muito interessante. Na Globo é entretenimento. Vai ser resenha, vai ser Cavalinho do Fantástico. Tá entendendo? Vai ser essa fuleiragem. Esse é o espaço do futebol na Globo, aberta, na TV aberta. O jornalismo em cima do futebol vai para outro núcleo, Sport TV. Aí onde a gente vai ter a cobertura jornalística. E mais ainda, né? mais ainda no GE, no Globoesporte.com, é ainda mais. O jornalismo vai estar encapsulado basicamente ali numa plataforma de site, num portal. Esse é o drama do jornalismo hoje. Esse é o drama, essa é a crise. Essa é a crise. Não só no jornalismo esportivo, mas na comunicação. Você estava trocando tapa com os outros jornais, com as outras rádios, com a TV, de certa forma. De repente chegou, velho. A galera da R15 de fuzil, né? Porque é Netflix, Spotify, todo mundo competindo pelo horário livre daquele cara. O horário que o cara ia estar te ouvindo analisar ou lendo tuas matérias, o cara tá jogando celular, Free Fire no celular, porra. E é aquele tempo ali que o cara tem livre. Fora isso, ele tá no trabalho, ele tá estudando, ele tá cuidando do filho. Sacou? É isso. Você briga pelo tempo livre das pessoas.